Meu nome é Min Jun e nunca imaginei que minha vida se tornaria tão complicada. Trabalho como designer gráfico em uma pequena empresa em Gangnam, e minha rotina sempre foi simples até conhecer Ji-woo há 3 anos na universidade. A vida parecia seguir um curso previsível até aquele momento fatídico. Ji-woo se tornou meu melhor amigo rapidamente. Compartilhávamos sonhos, medos e passávamos horas conversando sobre nossos projetos futuros. Ele sempre falava sobre sua mãe, Hai-rin, com tanto carinho que despertou minha curiosidade. Havia algo na forma como seus olhos brilhavam ao mencioná-la que me intrigava profundamente. A primeira vez que a vi foi em um café próximo à universidade. Ji-woo havia me convidado para conhecê-la, e quando ela apareceu, senti algo estranho no peito. Hai-rin tinha 45 anos, mas parecia muito mais jovem. Meu coração começou a bater de forma irregular, como se reconhecesse algo que minha mente ainda não compreendia. Seus olhos brilhavam com uma tristeza sutil que me intrigava. Ela era viúva há 5 anos, e percebi que carregava uma melancolia que a tornava ainda mais fascinante. Naquele momento, tentei ignorar os sentimentos confusos que começavam a brotar em meu peito como flores venenosas. Durante o encontro, ela me tratou com uma gentileza maternal que me fez sentir acolhido. Falamos sobre arte, literatura e a vida em Seul. Sua voz suave e seus gestos delicados gravaram-se em minha memória de forma perturbadora. Cada palavra que saía de seus lábios parecia carregar um peso emocional que eu não conseguia decifrar. Antes de continuar, peço que curta o vídeo e se inscreva no canal. Aproveita e já me diz de qual cidade você está vendo esse vídeo. Vamos seguir. Nos dias seguintes, não conseguia parar de pensar nela. Questionava-me sobre o que estava sentindo, se era apenas admiração ou algo mais profundo e proibido. A culpa começou a me consumir lentamente, como um veneno que se espalhava por minhas veias. Cada pensamento sobre ela vinha acompanhado de uma sensação de traição que me deixava nauseado. Ji-woo notou minha distração e perguntou se estava tudo bem. Menti, dizendo que eram apenas problemas no trabalho. Como poderia confessar que estava desenvolvendo sentimentos por sua mãe? A situação era impossível. O peso da mentira se instalou em meu peito como uma pedra, dificultando até mesmo minha respiração. Comecei a evitar os encontros familiares que Ji-woo propunha. Inventava desculpas para não ir à casa dele, temendo encontrar Hai-rin novamente. Mas quanto mais tentava fugir, mais ela ocupava meus pensamentos. Era como tentar não pensar em um elefante rosa. Impossível. Uma tarde chuvosa em Seul, enquanto caminhava por Myeongdong, a vi sozinha em uma livraria. Meu coração disparou. Ela folheava um livro de poesia, e sua expressão melancólica me fez querer consolá-la de alguma forma. A chuva batia nas janelas da livraria, criando uma atmosfera íntima e acolhedora que parecia conspirar a nosso favor. Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que o Min Jun deveria fazer. Naquela livraria, descobri que Hai-rin visitava o local toda terça-feira à tarde. Era um ritual que havia desenvolvido após a morte do marido, uma forma de escapar da solidão que a consumia em casa. Ela me contou que os livros eram sua única companhia verdadeira, os únicos que não a julgavam por suas lágrimas silenciosas. Ela me contou que o marido havia morrido em um acidente de carro misterioso. A polícia nunca conseguiu esclarecer completamente as circunstâncias, e isso a atormentava. Percebi que havia muito mais por trás daquela tristeza. Seus olhos se enchiam de lágrimas não derramadas sempre que mencionava o assunto, como se carregasse um fardo que era pesado demais para uma pessoa só. Durante nossa conversa, ela mencionou que Ji-woo não sabia de todos os detalhes sobre a morte do pai. Disse que havia protegido o filho de certas verdades dolorosas, mas que isso a fazia sentir-se ainda mais isolada. A solidão em seus olhos era tão profunda que eu sentia vontade de abraçá-la e prometer que nunca mais se sentiria sozinha. Comecei a frequentar a livraria nas terças-feiras, sempre fingindo que era coincidência. Nossos encontros casuais se tornaram o ponto alto da minha semana, mesmo sabendo que estava pisando em terreno perigoso. Cada terça-feira, meu coração acelerava desde o momento em que acordava, antecipando o prazer culposo de vê-la novamente.
Ela parecia gostar da minha companhia também. Seus olhos se iluminavam quando me via, e nossas conversas fluíam naturalmente. Falávamos sobre livros, filmes e nossas perspectivas sobre a vida em Seul. Havia uma conexão intelectual entre nós que transcendia a diferença de idade e as circunstâncias complicadas. A cada encontro, eu me sentia mais atraído não apenas por sua beleza, mas por sua inteligência e sensibilidade. Ela tinha uma forma única de ver o mundo, moldada pelo sofrimento, mas temperada pela esperança. Quando ela sorria, mesmo que fosse um sorriso melancólico, eu sentia como se o sol tivesse saído das nuvens. Decidi me aproximar dela na livraria, fingindo que o encontro foi casual. Irene sorriu ao me ver e conversamos sobre os livros que estávamos lendo. Sua paixão pela literatura me encantou ainda mais. Ela falava sobre os personagens como se fossem pessoas reais, com uma empatia que revelava a profundidade de sua alma. Ela mencionou que costumava vir àquela livraria quando se sentia solitária. Percebi que, apesar de ter Ji-woo, ela carregava um vazio que eu desejava preencher. Ofereci-me para acompanhá-la em um café próximo. Meu coração batia tão forte que temi que ela pudesse ouvi-lo. A antecipação de passar mais tempo com ela era quase insuportável. Durante nossa conversa, ela revelou que sentia falta de ter alguém com quem compartilhar seus pensamentos mais profundos. Ji-woo era um filho maravilhoso, mas havia coisas que não podia dividir com ele. Senti-me especial por ela confiar em mim. Era como se ela tivesse aberto uma porta secreta de sua alma e me convidado para entrar. Começamos a nos encontrar ocasionalmente, sempre em lugares discretos. Ela dizia que eu a fazia sentir-se jovem novamente, e eu me sentia vivo de uma forma que nunca havia experimentado antes. Cada encontro era como uma droga viciante. Quanto mais eu tinha, mais eu queria. Nossos encontros se tornaram mais frequentes. Visitávamos mercados noturnos em Hongdae, caminhávamos pelas margens do rio Han e conversávamos sobre nossos sonhos e medos. A conexão entre nós crescia a cada dia. Eu memorizava cada detalhe desses momentos. O som de sua risada, o brilho em seus olhos quando falava sobre algo que a apaixonava, a forma como ela tocava meu braço quando queria enfatizar um ponto. Ji-woo começou a notar minha ausência. Perguntava por que eu estava sempre ocupado e raramente o procurava. A mentira estava se tornando cada vez mais difícil de sustentar, e a culpa me corroía por dentro. Eu me sentia dividido entre dois mundos: o mundo da amizade honesta com Ji-woo e o mundo secreto e intenso que compartilhava com Irene. Uma noite, durante o festival de lanternas em Jinju, Irene e eu caminhávamos entre as luzes coloridas. Ela segurou minha mão e senti uma eletricidade percorrer todo o meu corpo. Naquele momento, soube que estava perdidamente apaixonado. O toque de sua mão era como uma promessa e uma condenação ao mesmo tempo. Ela também parecia sentir algo especial, mas ambos sabíamos que nossa situação era complicada. O silêncio entre nós falava mais do que qualquer palavra poderia expressar. A tensão era palpável. Podíamos sentir o peso do que não estava sendo dito, o reconhecimento mútuo de que estávamos cruzando uma linha que não deveria ser cruzada. Quando a acompanhei até sua casa naquela noite, ela me olhou nos olhos e disse que estava confusa sobre seus sentimentos. Admitiu que eu despertava nela algo que pensava ter perdido para sempre. Suas palavras eram como mel amargo, doces de ouvir, mas carregadas de dor. Despedimo-nos com um abraço que durou mais tempo do que deveria. Senti seu perfume suave e o calor de seu corpo próximo ao meu. Naquele momento, soube que não havia volta. O abraço foi como selar um pacto silencioso. Um reconhecimento de que ambos havíamos caído em um abismo do qual talvez não conseguíssemos sair. Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que o Min-jun deveria fazer. Foi então que ela me revelou algo perturbador. Disse que às vezes sentia como se alguém a estivesse observando. Havia notado um homem estranho perto de sua casa em algumas ocasiões. Mas quando tentava vê-lo melhor, ele desaparecia. O medo em sua voz me fez querer protegê-la de qualquer perigo, real ou imaginário. Inicialmente, pensei que fosse paranoia causada pelo estresse de nosso relacionamento secreto. Mas quando ela me mostrou algumas fotos borradas que havia tirado discretamente, comecei a me preocupar de verdade.
As imagens eram inquietantes, mostrando uma figura sombria que parecia estar sempre à espreita. O homem nas fotos usava sempre um casaco escuro e boné, tornando impossível identificar seu rosto. Irene disse que a sensação de ser observada havia começado algumas semanas após nossos encontros se tornarem regulares. A coincidência era perturbadora demais para ser ignorada. Ofereci-me para acompanhá-la até em casa todas as noites, mas ela recusou, temendo que isso pudesse despertar suspeitas em Ji-woo. A situação estava se complicando de formas que não havíamos previsto. Eu me sentia impotente, querendo protegê-la, mas sendo impedido pelas circunstâncias de nosso relacionamento secreto. Uma noite, enquanto caminhávamos por Itaewon, notei que realmente havia alguém nos seguindo. Mantive a calma e sugeri que entrássemos em uma loja para ver se a pessoa continuaria por perto. Minha suspeita se confirmou. O medo que senti naquele momento não era por mim, mas por ela. A ideia de que alguém pudesse machucá-la me deixava desesperado. Quando saímos da loja, o homem ainda estava lá, fingindo olhar a vitrine de uma cafeteria. Decidi confrontá-lo, mas Irene me segurou, implorando para que não fizéssemos nada que pudesse chamar atenção. Seus dedos tremiam quando tocaram meu braço, e pude sentir o medo irradiando de seu corpo. Naquela noite, acompanhei-a até próximo de sua casa, mantendo-me alerta. O homem nos seguiu até certo ponto e depois desapareceu nas sombras. Irene estava visivelmente abalada, e eu me sentia impotente. Queria levá-la para minha casa, mantê-la segura, mas sabia que isso seria impossível. Comecei a investigar por conta própria, tentando descobrir quem poderia estar interessado em vigiar Irene. Minhas suspeitas iniciais recaíram sobre algum conhecido do falecido marido, talvez alguém ligado ao acidente misterioso. A sensação de que estávamos sendo observados adicionou uma camada extra de tensão ao nosso relacionamento já complicado. Nos dias seguintes, Irene me evitou. Não respondia às minhas mensagens e cancelou nossos encontros. Percebi que ela também estava lutando contra seus sentimentos, assim como eu. A ausência dela era como uma dor física. Cada dia sem vê-la parecia uma eternidade. Eu checava meu telefone obsessivamente, esperando por uma mensagem que não chegava. Ji-woo me procurou preocupado, dizendo que sua mãe estava estranha e distante. Perguntou se eu sabia de algo, e mais uma vez menti. A culpa estava me destruindo, mas não podia revelar a verdade. Cada mentira que contava para meu melhor amigo era como uma punhalada em meu próprio coração. Uma tarde, ela finalmente me ligou. Sua voz estava trêmula quando pediu para nos encontrarmos em um café em Insadong. Disse que precisávamos conversar sobre o que estava acontecendo entre nós. Meu coração disparou ao ouvir sua voz, mas também senti um pressentimento ruim. Havia algo definitivo em seu tom que me assustava. Quando cheguei ao café, ela já estava lá, mexendo nervosamente em sua xícara. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Meu coração se partiu ao vê-la assim. Ela parecia ter envelhecido anos em apenas alguns dias. A dor em seu rosto era quase insuportável de se ver. Ela me confessou que estava apaixonada por mim, mas que sabia que nosso amor era impossível. Falou sobre a lealdade que devia ao filho e como se sentia culpada por ter esses sentimentos. Suas palavras eram entrecortadas por soluços silenciosos que ela tentava controlar. Ver uma mulher tão forte se despedaçar por minha causa me fez questionar todas as minhas escolhas. Eu também confessei meus sentimentos, dizendo que nunca havia amado alguém como a amava. Admiti que pensava nela dia e noite, e que estava disposto a enfrentar qualquer consequência por nosso amor. Minhas próprias palavras soaram desesperadas até para mim. Era como se estivesse implorando ao universo para nos dar uma chance. Naquele momento, ela revelou um segredo que mudou tudo. Contou-me que Ji-woo não era filho biológico de seu falecido marido, mas resultado de um relacionamento anterior que ela havia escondido de todos. A revelação caiu sobre mim como um raio. De repente, muitas coisas começaram a fazer sentido. A revelação me chocou. Ela explicou que sempre carregou esse peso e que talvez por isso se sentia tão atraída por mim, alguém que não fazia parte daquele mundo de mentiras que havia construído. Pude ver o alívio em seus olhos ao compartilhar esse segredo comigo.
Era como se ela tivesse carregado uma pedra no peito por anos e finalmente pudesse respirar. Perguntei se Ji-woo sabia a verdade, e ela balançou a cabeça negativamente. Disse que planejava levar esse segredo para o túmulo, mas que comigo se sentia livre para ser quem realmente era. A confiança que ela depositou em mim era ao mesmo tempo um presente e um fardo. Eu me sentia honrado, mas também assustado com a responsabilidade. Naquele café em Insadong, entre lágrimas e confissões, decidimos que tentaríamos viver nosso amor em segredo. Sabíamos que era errado, mas o sentimento era mais forte que nossa razão. Foi uma decisão tomada com o coração, não com a mente. Ambos sabíamos que estávamos caminhando em direção ao precipício, mas não conseguíamos parar. Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que o Min-jun deveria fazer. Mas havia mais segredos por trás da história de Hae-rin. Ela me contou que o pai biológico de Ji-woo era um homem casado, um empresário influente que nunca soube da existência do filho. Suas mãos tremiam enquanto ela me contava essa parte da história, como se as palavras fossem dolorosas demais para serem pronunciadas. Quando descobriu a gravidez, ela decidiu não contar nada ao pai biológico e se casou rapidamente com o homem que Ji-woo conhecia como pai. Foi um casamento de conveniência que surpreendentemente se transformou em amor verdadeiro. Ela me descreveu como foi difícil aprender a amar alguém que havia aceitado casar com ela, sabendo que carregava o filho de outro homem. O marido de Hae-rin sabia a verdade sobre Ji-woo, mas o amou como filho próprio desde o primeiro dia. Eles haviam construído uma família feliz baseada em amor e compreensão mútua. Quando ela falava sobre o marido falecido, seus olhos se enchiam de lágrimas de gratidão e saudade. Era claro que ela havia realmente amado aquele homem. A morte súbita do marido em um acidente de carro havia deixado Hae-rin não apenas viúva, mas também guardiã de segredos que poderiam destruir a imagem que Ji-woo tinha de sua família. O peso dessa responsabilidade estava claramente cobrando seu preço. Ela parecia carregar o mundo nos ombros. Ela me revelou que o homem que nos seguia poderia estar ligado ao pai biológico de Ji-woo. Recentemente, havia recebido algumas ligações estranhas de alguém que parecia saber sobre o passado dela. O medo em sua voz quando mencionou essas ligações me fez querer encontrar esse homem e confrontá-lo pessoalmente. As ligações sempre aconteciam tarde da noite, e a voz do homem era baixa e ameaçadora. Ele nunca se identificava, mas fazia perguntas sobre Ji-woo e sobre a época em que ela havia trabalhado em uma empresa específica. Ela me descreveu como ficava paralisada de medo, sempre que o telefone tocava após as 10 da noite. Essa empresa era exatamente onde ela havia conhecido o pai biológico de Ji-woo, mais de 20 anos atrás. A coincidência era perturbadora demais para ser ignorada. Era como se o passado estivesse voltando para assombrá-la, exigindo um acerto de contas que ela pensava ter evitado para sempre. Hae-rin temia que alguém estivesse investigando o passado e pudesse descobrir a verdade sobre a paternidade de Ji-woo. Isso não apenas destruiria a imagem que o filho tinha do pai, mas também poderia trazer consequências legais inesperadas. O terror em seus olhos era real e palpável. O pai biológico de Ji-woo havia se tornado um empresário muito rico e influente ao longo dos anos. Se descobrisse que tinha um filho, poderia tentar reivindicar direitos, ou, pior ainda, usar essa informação para chantagear Hae-rin. A possibilidade de perder Ji-woo, ou de vê-lo sendo usado como peão em um jogo de poder, a aterrorizava. Nossa situação já complicada se tornou ainda mais perigosa. Não estávamos apenas lidando com um amor proibido, mas também com segredos que poderiam destruir várias vidas se fossem revelados. Era como se estivéssemos caminhando em um campo minado, onde cada passo poderia ser o último. Nosso relacionamento secreto durou 3 meses. Encontrávamos-nos em hotéis discretos, cafés afastados e caminhávamos por parques onde ninguém nos conhecia. Cada momento juntos era intenso e doloroso ao mesmo tempo. Era como viver 2 vidas paralelas, uma pública, onde eu fingia normalidade, e uma secreta, onde eu podia ser verdadeiramente feliz. Ji-woo começou a suspeitar de algo. Notou que eu estava diferente, e que sua mãe também parecia mais feliz, mas ao mesmo tempo distante.
Suas perguntas se tornaram mais diretas e insistentes. Eu podia ver a desconfiança crescendo em seus olhos, e isso me deixava desesperado. Era como assistir a uma bomba relógio fazendo a contagem regressiva. Uma noite, ele apareceu em meu apartamento sem avisar. Disse que sabia que eu estava escondendo algo e que não sairia de lá até descobrir a verdade. Meu mundo começou a desmoronar naquele momento. O olhar determinado em seu rosto me disse que não havia mais como fugir da confrontação que eu tanto temia. Tentei convencê-lo de que estava imaginando coisas, mas Ji-woo era inteligente demais. Ele havia notado pequenos detalhes, meus horários estranhos, minha distração constante e até mesmo o perfume de sua mãe em minha roupa. Cada evidência que ele apresentava era como um prego sendo martelado no caixão da nossa amizade. A pressão se tornou insuportável. Hae-rin e eu decidimos nos afastar temporariamente até encontrarmos uma forma de lidar com a situação, mas a separação foi devastadora para ambos. Era como tentar parar de respirar, fisicamente possível por um tempo, mas insustentável a longo prazo. Durante esse período, descobri que Ji-woo havia contratado um detetive particular para me seguir. Ele suspeitava que eu estava tendo um caso, mas não imaginava que era com sua própria mãe. A ironia da situação era cruel. Ele estava pagando alguém para descobrir a verdade que o destruiria. Uma tarde chuvosa, enquanto caminhava pelas ruas de Gangnam, recebi uma ligação de Hae-rin. Ela estava chorando e disse que Ji-woo havia descoberto tudo. O detetive havia nos fotografado juntos. Meu sangue gelou. Era o momento que eu mais temia, mas que sabia que eventualmente chegaria. Corri até a casa dela e encontrei Ji-woo esperando por mim. Seu rosto estava transfigurado pela raiva e decepção. Ele segurava as fotografias em suas mãos trêmulas e seus olhos me fuzilavam com ódio. Ver meu melhor amigo me olhando como se eu fosse seu pior inimigo foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. A confrontação foi devastadora. Ji-woo me acusou de traí-lo da pior forma possível, e eu não tinha como me defender. Hae-rin tentou explicar, mas ele não quis ouvir nenhum de nós. Suas palavras eram como facas, cortando profundamente em feridas que eu sabia que nunca cicatrizariam completamente. Naquele dia, perdi não apenas meu melhor amigo, mas também a mulher que amava. Ji-woo nos proibiu de nos vermos novamente e ameaçou contar para todos se não respeitássemos sua decisão. Era como se ele tivesse arrancado meu coração do peito e o pisoteado na minha frente. Mas a situação tomou um rumo ainda mais dramático quando Ji-woo, em sua raiva, confrontou a mãe sobre outros segredos que suspeitava que ela estivesse escondendo. Foi então que a verdade sobre sua paternidade veio à tona. Era como se uma represa tivesse se rompido, liberando todas as águas represadas de uma só vez. Hae-rin, emocionalmente abalada pela descoberta de nosso relacionamento, acabou confessando tudo sobre o pai biológico de Ji-woo. A revelação foi como uma bomba que explodiu em suas vidas. Vi o momento exato em que o mundo de Ji-woo desmoronou completamente. Seus olhos se esvaziaram, como se sua alma tivesse sido sugada para fora de seu corpo. Ji-woo ficou em estado de choque. Descobrir que o homem que sempre considerou pai não era seu pai biológico, combinado com a traição que sentia por nossa parte, foi demais para ele processar. Ele ficou parado por longos minutos, como se tentasse reorganizar toda a sua realidade em sua mente. Ele saiu de casa naquela noite e desapareceu por 3 dias. Hae-rin e eu, apesar de nossa situação complicada, nos unimos na preocupação e no desespero para encontrá-lo. Foram os 3 dias mais longos da minha vida. Cada hora que passava sem notícias dele era uma tortura. Imaginávamos os piores cenários possíveis. Durante esses 3 dias, descobrimos que o homem que havia estado nos seguindo era realmente um investigador particular contratado pelo pai biológico de Ji-woo. O empresário havia descoberto sobre a existência do filho. Era como se todas as peças de um quebra-cabeças macabro estivessem finalmente se encaixando. O pai biológico, chamado Chairman Park, havia contratado o investigador após receber uma carta anônima informando sobre Ji-woo. Alguém estava tentando usar essa informação para chantagear ou manipular a situação. Era um jogo de poder onde Ji-woo era apenas um peão, e isso me enfurecia. Quando Ji-woo finalmente voltou para casa, estava diferente.
A raiva havia dado lugar a uma tristeza profunda e a uma sensação de que toda sua vida havia sido uma mentira. Ele parecia ter envelhecido anos em apenas 3 dias. Seus olhos estavam vazios, como se tivesse perdido a capacidade de sentir qualquer coisa. Ele nos informou que havia decidido procurar o pai biológico. Queria conhecer a verdade completa sobre suas origens, mesmo que isso significasse abrir feridas ainda mais profundas. Era como se ele estivesse determinado a destruir completamente a vida que conhecia, para construir algo novo sobre os escombros. Chairman Park recebeu Ji-woo em seu escritório luxuoso em Gangnam. O encontro foi tenso e emocional. O empresário admitiu que sempre soube da possibilidade de ter um filho, mas nunca havia procurado confirmar. Havia uma frieza calculista em seus olhos que me fez temer pelo bem-estar emocional de Ji-woo. Durante a conversa, Chairman Park revelou que havia sido chantageado recentemente por alguém que afirmava ter informações sobre seu passado. Ele havia contratado o investigador para descobrir a verdade. Era claro que ele via Ji-woo mais como um problema a ser resolvido do que como um filho a ser abraçado. O chantagista era na verdade um ex-funcionário da empresa onde Hae-rin havia trabalhado. Alguém que havia descoberto sobre o relacionamento e guardado essa informação por mais de 20 anos. Era impressionante como o passado podia voltar para assombrar o presente de formas tão inesperadas. A situação se complicou ainda mais quando Chairman Park expressou o desejo de ter um relacionamento com Ji-woo e ofereceu-lhe um cargo em sua empresa. Ji-woo ficou dividido entre a raiva e a curiosidade sobre essa nova família. Era como se ele estivesse sendo forçado a escolher entre 2 versões de si mesmo. 6 meses se passaram desde aquele dia terrível. Hae-rin e eu não nos falamos mais, respeitando o pedido de Ji-woo. A dor da separação foi quase insuportável, mas sabia que era o preço que devíamos pagar. Cada dia sem ela era como viver com um buraco no peito. Eu havia perdido não apenas a mulher que amava, mas também uma parte de mim mesmo. Ji-woo mudou-se para Busan e cortou todos os laços comigo. Soube por conhecidos em comum que ele estava tentando reconstruir sua vida longe de nós. A culpa me acompanha todos os dias. Acordo todas as manhãs com o peso do que fiz, e durmo todas as noites com o arrependimento me corroendo por dentro. Comecei terapia para lidar com a situação. Minha terapeuta me ajudou a entender que o amor nem sempre é suficiente quando machuca pessoas que amamos. Aprendi que algumas escolhas têm consequências irreversíveis. As sessões eram dolorosas, mas necessárias. Era como limpar uma ferida infectada. Doía, mas era o único caminho para a cura. Recentemente, encontrei Hae-rin por acaso em uma exposição de arte em Itaewon. Nossos olhos se cruzaram por um momento e vi que ela também estava sofrendo. Trocamos um aceno discreto e seguimos caminhos separados. Aquele breve encontro reabriu feridas que eu pensava que estavam começando a cicatrizar. Ela parecia mais magra e seus olhos haviam perdido aquele brilho que me encantava. Percebi que nossa história havia deixado marcas profundas em ambos, cicatrizes que talvez nunca se curem completamente. Ver o que nosso amor havia feito com ela foi como receber um soco no estômago. Hoje, enquanto escrevo esta história, reflito sobre as escolhas que fiz. Questiono-me se valeu a pena viver aquele amor intenso sabendo que destruiria uma amizade preciosa e machucaria pessoas que amava. A resposta muda dependendo do dia. Às vezes, penso que foi o amor mais verdadeiro que já senti. Outras vezes, penso que foi o maior erro da minha vida. Aprendi que o amor verdadeiro às vezes significa renunciar à própria felicidade pelo bem daqueles que amamos. Ji-woo era como um irmão para mim, e traí essa confiança de forma imperdoável. A amizade que perdemos era algo raro e precioso, e eu a destruí por um amor que sabia ser impossível desde o início. Hae-rin e eu vivemos um amor impossível que nos marcou para sempre. Talvez em outra vida, em outras circunstâncias, poderíamos ter sido felizes juntos. Mas nesta vida, nosso amor foi um erro que custou caro demais. Era como tentar segurar água nas mãos. Por mais que tentássemos, sempre escorria pelos dedos. Seul continua sendo a mesma cidade vibrante de sempre, mas para mim, nunca mais será igual. Cada café, cada rua, cada festival me lembra do que vivi e perdi.
Carrego essas memórias como um fardo e uma lição. A cidade se tornou um museu de memórias dolorosas, onde cada esquina conta uma parte da nossa história. Hoje sei que algumas histórias de amor não têm final feliz e que nem sempre podemos ter tudo o que desejamos. O preço do amor proibido foi alto demais, e agora vivo com as consequências de minhas escolhas para sempre. É uma lição que aprendi da forma mais dolorosa possível. Mas a história não terminou completamente naquele dia. 3 meses depois do encontro na exposição de arte, recebi uma ligação inesperada de Ji-woo. Sua voz estava diferente, mais madura e cansada. Meu coração disparou ao ouvir sua voz depois de tanto tempo. Era como ouvir um fantasma do passado. Ele me contou que havia decidido aceitar o cargo na empresa de Chairman Park, mas que a experiência havia sido mais difícil do que imaginava. O pai biológico era um homem frio e calculista, interessado apenas em ter um herdeiro. Ji-woo descobriu que o amor paternal que havia conhecido com seu pai adotivo era algo raro e precioso. Ji-woo descobriu que Chairman Park havia se casado recentemente com uma mulher muito mais jovem e que ela estava grávida. Isso significava que ele teria um meio-irmão, mas também que sua posição como herdeiro estava ameaçada. Era como se ele tivesse saído de uma família amorosa para entrar em uma novela de intrigas corporativas. A situação na empresa era tensa. Chairman Park tratava Ji-woo mais como um funcionário do que como filho, e os outros executivos o viam com desconfiança, sabendo que ele era um filho bastardo que havia aparecido do nada. Ji-woo se sentia isolado e usado, como um peão em um jogo que não entendia completamente. Durante nossa conversa, Ji-woo admitiu que havia cometido um erro ao cortar relações comigo e com a mãe. Disse que a raiva havia nublado seu julgamento e que agora percebia que todos nós éramos vítimas das circunstâncias. Ouvir essas palavras foi como receber um perdão que eu não sabia se merecia. Ele me contou que Hai-rin havia passado por um período muito difícil após nossa separação. Ela havia desenvolvido depressão e precisou de tratamento médico. A culpa por ter causado tanto sofrimento me consumiu novamente. Saber que ela havia sofrido tanto por minha causa era quase insuportável. Ji-woo revelou que havia descoberto mais detalhes sobre o chantagista. O ex-funcionário não estava apenas interessado em dinheiro, mas também queria se vingar de Chairman Park por ter sido demitido injustamente anos atrás. Era uma vingança que havia sido planejada por décadas, usando vidas inocentes como armas. O homem havia planejado tudo cuidadosamente, usando a informação sobre Ji-woo como uma forma de desestabilizar a vida de Chairman Park. Nossa história de amor havia sido apenas um efeito colateral de um plano de vingança maior. Era perturbador pensar que nossa dor havia sido apenas danos colaterais em uma guerra que nem sabíamos que existia. Durante nossa conversa, Ji-woo me pediu para encontrá-lo em um café em Hongdae. Disse que queria conversar pessoalmente e que havia algo importante para me contar. Meu coração acelerou com a possibilidade de uma reconciliação, mas também temi o que ele poderia me dizer. Quando nos encontramos, ele parecia mais maduro, mas também mais triste. Os últimos meses haviam cobrado um preço alto dele. Ele me contou que havia decidido deixar a empresa de Chairman Park e voltar para Seul. Havia percebido que dinheiro e status não compensavam a falta de amor genuíno. Ji-woo admitiu que nunca conseguiria me perdoar completamente pelo que aconteceu com sua mãe, mas que entendia que o amor às vezes nos faz tomar decisões irracionais. Ele próprio havia se apaixonado por uma mulher casada em Busan. A experiência havia lhe dado uma nova perspectiva sobre relacionamentos complicados e sentimentos que não podemos controlar. A experiência havia lhe dado uma nova perspectiva sobre relacionamentos complicados e sentimentos que não podemos controlar. Embora ainda sentisse dor, ele conseguia entender melhor o que havia acontecido entre mim e Hai-rin. Era como se a vida tivesse lhe dado uma lição cruel sobre a complexidade do amor humano. Ele me contou que Hai-rin havia se mudado para uma cidade menor, longe de Seul, tentando recomeçar sua vida. Ela havia vendido a casa e cortado a maioria dos laços com o passado. Saber que ela havia fugido tão longe me fez perceber o quanto nossa história a havia machucado. Ji-woo disse que planejava visitá-la em breve para tentar reconstruir o relacionamento com a mãe.
Ele havia percebido que, apesar de todos os segredos e mentiras, ela sempre o havia amado incondicionalmente. Era reconfortante saber que eles poderiam ter uma chance de se reconciliar. Nossa conversa terminou com um aperto de mão hesitante. Não éramos mais os melhores amigos de antes, e talvez nunca voltássemos a ser. Mas havia uma compreensão mútua de que todos nós havíamos sofrido as consequências de uma situação impossível. Era um tipo diferente de fechamento, mas ainda assim um fechamento. Semanas depois, soube através de um conhecido que Ji-woo havia se reconciliado com Hai-rin. Eles estavam tentando reconstruir sua relação mãe-filho, longe das complicações de Seul e dos fantasmas do passado. Saber que eles estavam se curando juntos trouxe-me uma paz que eu não esperava sentir. Quanto a mim, continuo vivendo em Seul, carregando as lições aprendidas dessa experiência dolorosa. Aprendi que o amor verdadeiro, às vezes, exige sacrifícios que vão além da nossa compreensão. Aprendi que algumas feridas nunca cicatrizam completamente, mas que podemos aprender a viver com elas. Hoje, quando passo pelos lugares onde Hai-rin e eu costumávamos nos encontrar, sinto uma mistura de nostalgia e arrependimento. Nosso amor foi real e intenso, mas o preço que pagamos foi alto demais. Era como ter tocado o sol, belo e transformador, mas inevitavelmente destrutivo. Às vezes me pergunto se, em um universo paralelo, nossa história poderia ter tido um final diferente. Mas neste mundo, aprendi que algumas histórias de amor são destinadas a nos ensinar sobre sacrifício, perdão e as complexidades do coração humano. Nossa história foi uma dessas lições dolorosas, mas necessárias. A vida continua, e eu continuo tentando encontrar meu lugar nela, carregando para sempre a memória de um amor que mudou tudo, mas que nunca poderia ter sido. É uma cicatriz que carrego com orgulho e dor, lembrando-me de que amei profundamente, mesmo que tenha sido da forma errada.